Bom dia, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Rosana Oliveira e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar na prática como fazer um cronograma de estudo simples e fácil de seguir. Dá o seu like e vem comigo! No vídeo anterior eu mostrei quais são os critérios que você precisa para montar o seu cronograma de estudos. Se você não assistiu ainda, tá aqui nos cards, vai lá e dá uma conferida. Esse daqui é o cronograma que eu tomei como base, um cronograma de horário de aulas, para a gente poder montar o nosso cronograma de estudo, certo? Para eu mostrar para vocês como é que eu monto um cronograma de estudo na prática. Vamos lá! Para montar o seu cronograma de estudo, você vai começar analisando a sua rotina diária e semanal, para você determinar quais são os seus compromissos fixos e o tempo livre que você tem para estudar. Conforme essa rotina aqui, o indivíduo ele poderia estudar à tarde ou à noite. Mas eu concentrei o estudo dele no final da tarde e início da noite, para ele ter um tempinho aqui para descansar quando ele chegar do colégio. Uma dica importante: organize os compromissos fixos de vocês de uma forma que o tempo livre ele não fique fragmentado, porque isso vai acabar dificultando o estudo de vocês depois. Então aqui, por exemplo, eu coloquei todos os compromissos fixos no final da noite e depois do estudo, porque isso aqui já é uma estratégia que ajuda até a potencializar e tornar o seu estudo mais produtivo. Então, se esse indivíduo aqui, ó, pegasse e colocasse a natação, digamos que 3 horas da tarde, e depois colocasse a academia 7 horas da tarde. Apesar dele ter bastante tempo livre, esse tempo livre dele ia ficar fragmentado. Isso aqui acabaria atrapalhando o estudo, tá certo? O que eu acho bacana de escolher o horário escolar para montar o cronograma de estudo é que você pode escolher, revisar ou estudar disciplinas que você teve aula no mesmo dia. Isso é ótimo porque o seu estudo fica mais produtivo. Seguindo aqui esse horário, a gente teria aula de física e biologia na segunda. Então, vamos jogar biologia e física para revisar na segunda-feira. Na terça, nós teríamos aula de geografia e química, né? Então, vamos revisar geografia e química. Na quarta, nós teríamos aula de matemática. Então, vamos jogar matemática para a quarta. Coloquei aqui espanhol na quarta, porque o espanhol já foi o quê? Terça. Foi um dia antes, mas de qualquer forma o assunto ainda está recente. Na quinta-feira, a gente teria aula de português. Então, coloquei aqui, né, português para revisar na quinta. Sociologia teve na terça-feira, né, mas de qualquer forma não está tão distante. Na sexta, tivemos aula de história, então joga história aqui para sexta-feira. E inglês, a aula de inglês foi na quarta. De qualquer forma, não está tão distante. O importante é que você consiga revisar todas as matérias, pelo menos uma vez por semana, que é para evitar que você esqueça, né, os assuntos, que você demore de revisar as matérias e você acabe esquecendo o assunto. Outra coisa importante também que eu coloquei aqui, eu acabei escolhendo 2 disciplinas, né, 2 matérias por dia, mas isso depende muito da demanda individual de cada um, né? Depende da rotina, depende do tempo que você tem disponível para estudar. Então, aqui eu coloquei, né, 2 disciplinas por dia, sendo que o indivíduo estudaria basicamente 2 horas cada matéria. Isso porque eu coloquei pensando que esse indivíduo ele iria aprofundar o assunto, né? Para aprofundar o assunto, ele precisaria fazer o quê? Ler um capítulo do livro, fazer anotações ou resumos, eu gosto muito de resumo, e responder questões sobre aquele assunto que ele estava estudando. Então, fazer isso aqui, você leva mais ou menos 1h30, 2 horas. Então, eu acabei, né, disponibilizando um tempo aqui de 1h30, 2 horas por disciplina, para não ficar um estudo cansativo. Mas isso aqui depende muito da demanda individual de cada um, que aí você pode ajustar, ver quantas disciplinas realmente você consegue estudar por dia, né? Você pode começar com uma disciplina e aumentando para 2, ver se você consegue estudar 3. Isso depende muito da rotina, da demanda de cada um. Esse daqui é um cronograma padrão, que pode servir como base para você montar o seu próprio cronograma, né? E o importante é que você faça o seu cronograma e estabeleça a sua rotina de estudo, sendo que os cronogramas, gente, eles podem ser ajustados ao longo do tempo, né? Então, você fez um cronograma hoje, esse cronograma não vai ser fixo para o resto da sua vida. Muito pelo contrário, então você pode ajustar em tempos de prova, você pode começar estudando, né, uma disciplina e ir aumentando quando você já estiver mais acostumado com a sua rotina de estudo. Quando você montar o seu cronograma,
Não esquece de deixar um dia para você descansar. Aqui nesse cronograma eu deixei o domingo. E outra coisa importante é você deixar um dia, aqui eu deixei o sábado, para você tirar dúvida daquelas disciplinas que você tem mais dificuldade, para você reforçar, estudar mais aquela disciplina que você tem dificuldade e fazer também atividades e pendências que você não conseguiu fazer durante a semana. Agora, para você se organizar de verdade, além do cronograma de estudo, você vai precisar de uma agenda para você anotar principalmente aqueles compromissos que não são fixos. Por exemplo, data de prova, de testes, avaliações, entregar trabalhos. Então não adianta você fazer um cronograma, né, se organizar para estudar e depois não saber quais são as datas das avaliações. E aí você pode usar qualquer dispositivo, né? Hoje em dia tem agenda de celular, tem aplicativos. Você vê qual é o dispositivo que você se adapta mais, que você mais gosta e usa. O importante é você utilizar um dispositivo que você consiga se organizar, tá? Eu gosto muito da agenda. Tá? Porque você abre a página e já tá ali todos os compromissos que você tem naquele dia, então é mais fácil, pelo menos para mim, para eu me organizar. E resumindo, você vai precisar de uma agenda para anotar seus compromissos, de um cronograma para poder se organizar para estudar e de uma planilha de notas para acompanhar, né, o seu rendimento escolar. Assim, eu acho muito difícil você não conseguir se organizar e estabelecer uma rotina de estudo. Uma outra ferramenta que vai te deixar top em organização é você fazer uma planilha com as suas notas, as suas avaliações, né, de teste, de provas, de trabalho. Isso te ajuda a você acompanhar melhor o seu desempenho escolar, porque com essa planilha você sabe quais são as matérias que você está bem, quais são as matérias que você precisa estudar mais, sem falar que você não lembra, né, de todas as notas ao longo das unidades, e os boletins da escola eles só são liberados no final de cada unidade. E principalmente evita aquele estresse de chegar no final do ano e você ficar sem saber se você vai passar direto ou se vai para recuperação. Não! Se você não curtiu ainda, dá o seu like. Isso é muito importante para mim, para ajudar o canal a crescer e fazer com que o YouTube distribua esse conteúdo para mais pessoas. Compartilha com seus amigos. E deixa aqui nos comentários se você usa cronograma, se você não usa, se você gosta, se você não gosta, se você já tentou fazer um cronograma e não conseguiu, se você tem alguma dificuldade para fazer um cronograma que não foi abordada nesse vídeo, mas comenta aqui pra gente saber como é que tá aí a sua vida e se eu consigo também te ajudar de alguma forma.